meus queridos, hoje vocês vão finalmente entender o que aconteceu na grande guerra contra os deuses e os titãs. Sejam bem-vindos, quero uma história. Quero uma história. Bom, para você poder entender esse vídeo, você tem que obrigatoriamente assistir o primeiro, que lá eu conto sobre a origem dos deuses e dos titãs. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, como nós já sabemos, Zeus estava se preparando para uma grande batalha, na qual ele nem imaginava que ia existir, mas enfim, ele estava se preparando para socar a cara do pai dele, já que a Gaia falava muito enquanto criava ele sobre o Cronos. Ela ia meio que manipulando Zeus, falando, ó, teu pai é isso, fez aquilo. Quando ele sai daquela caverna todo boludo, todo forte, todo maromba, e viu uma mulher desconhecida. E aí ele chegou perto e descobriu que era Metis, a deusa da prudência. Ela era filha dos dois titãs Oceano e Tétis, que por sinal também não gostavam de Cronos. Só que eles também não gostavam de Zeus, então eles só toleravam o Cronos. Só levava, assim, entendeu? Mas a Metis não, ela queria se vingar, ela não gostava do Cronos, ela sentia um bagulho, entendeu? E eu não sei como, não sei se foi do nada, ou enfim, ela chegou na Reia, que era a mulher do Cronos, e perguntou: como é que você aguenta ficar casada com um cara desse? E aí então a Reia virou pra Metis e contou o plano secreto dela e de Gaia, sobre destronar o Cronos e tal. E também contou a localização de Zeus, que foi assim que ela chegou ali. Chegando lá, quando ela viu Zeus, ela perguntou qual que era o plano dele. E aí ele falou que ele só queria ficar forte para poder matar Cronos. Só que aí a Metis virou para ele e falou: não. Vem cá que você tem muita coisa para aprender, viu? E aí ela explicou pro Zeus que não era bem assim para matar um titã, não era só ficar forte e pronto, você ia precisar de aliado. Só que aí, como todos os irmãos dele estavam na barriga do Cronos e a maioria dos titãs não queria se meter em guerra, ficou foda dele achar aliado, né? Mas aí eles lembraram que tinha uma galera lá que estava no Tártaro que também não curtia muito o Cronos, que eram os Ciclopes e os Hecatônqueros. Então, sem pensar muito, Zeus partiu em uma jornada até o Tártaro. Chegando lá nos portões do submundo, ele se depara com Campi, um monstro gigante, metade monstro, metade mulher, que era o guardião do submundo naquela época. E então Zeus fez o que ele veio no mundo para fazer, né? Vem a meia hora de porrada! Eita, parrante! Adoro! Toma no olho, toma na venta, toma no... E apesar de sair bem ferido, ele ganha fácil. Zeus abre os portões do submundo e lá estão eles, os Ciclopes e os Hecatônqueros. Daí ali eles já pensaram, opa, esse cara aí é poderoso, acho que esse cara aí é dos nossos. Aí Zeus foi lá e logo falou, aí galera, meu nome é Zeus e eu vim aqui para chamar vocês para me ajudar a derrotar o Cronos, o cara que colocou vocês aqui. E bom, eles não gostavam muito de falar, né? Não era muito a praia deles, mas no final eles concordaram. Só que os Ciclopes não eram tão fortes como os Hecatônqueros. Só que aí eles chegaram para os Zeus e falaram: ó, a gente não é tão forte, mas a gente é bom no que a gente faz, a gente é ferreiro. E aí eles tiraram do bolso assim, ó, e mostraram para os Zeus que eles já tinham feito uma arma poderosa o suficiente para sair dali, porém eles não eram poderosos para usar. E daí eles entregaram para os Zeus o seu famoso raio. Sim, quando você vê os Zeus com aquele raio na mão, saiba que foram os Ciclopes que fizeram. E mais pra frente também, eles iriam ser os ferreiros de Zeus, eles iam manter o estoque de raio dele. E aí, enfim, antes de sair dali, Zeus deu mais uma tarefa para os Ciclopes. Ele pediu para eles fazerem mais 2 armas. E essas armas a gente vai ver mais pra frente quais são. Voltando para a ilha onde ele estava, ele chegou lá e contou para Metis tudo que ele havia feito no submundo e os aliados que ele conseguiu. Só que aí ela falou para ele que isso não seria o suficiente. Ele teria que libertar os irmãos dele de dentro do Cronos. Não tinha o que ele fazer. Metis falou para Zeus que a tarefa de libertar os irmãos dele da barriga do Cronos seria muito difícil. Que realmente é uma coisa bem difícil de se pensar, né? Só que aí, Zeus não sabia que ela já estava preparando uma poção para poder libertar os irmãos dele de lá. Essa poção ainda não estava pronta. Só que Zeus estava com pressa de colocar o segundo plano em prática. E também era só questão de tempo até os titãs descobrir o que ele fez lá no submundo. Então, ele teve que seguir com o plano B. Ele foi direto até a ilha onde é que estavam os titãs. E ele entrou pela porta da frente, ele não se escondeu não. Ele chegou lá, abriu a porta e parou na frente do Cronos que estava no seu trono. E aí ele olhou pro Cronos olhou para ele e eles se perguntaram: quem é esse ser? Porque nenhum nem outro não sabia quem era quem. Os dois nunca tinham se visto. E aí Zeus fez o que ele achou que nunca ia ter que fazer. Foi lá e pediu um emprego. Ele pediu um emprego pro Cronos. Ele falou: ó, eu quero trabalhar aí, pode ser na faxina, pode ser o que for.
E aí os titãs começaram a rir, eles acharam tanta graça nisso que Cronos literalmente contratou ele. E aí o tempo foi passando e um dia Zeus ouviu uma conversa de Cronos e Atlas, na qual Atlas chegou pro Cronos e falou: ó, lá no submundo deu alguma coisa, é melhor a gente ir lá investigar. E aí Cronos falou que não era época de investigar, porque ia acontecer uma bebedeira ali, um campeonato que eles sempre faziam. E aí ele chegou pro Zeus e falou: ó, você vai ser o nosso garçom nesse dia. E aí acabou o expediente do Zeus e ele foi logo contar pra Metis o que ele descobriu. E aí quando ele chegou lá, ele viu que a poção já estava pronta. E aí então ele já foi logo perguntar pro Ciclope se as armas que ele pediu já estavam prontas. Eles falaram que show, estava pronto. Ele só deu o comando pros Hecatônquiros e partiram para pôr o segundo plano em prática de verdade. Então o campeonato chegou e eles começaram a beber. E aí Zeus foi lá, viu que Cronos estava quase bebinho já, e ele estava ganhando, aliás. E colocou a bebida dentro do copo, como quem não quer nada, e deixou fluir. Até que Cronos começou a se sentir muito mal mesmo. E aí ele começou a vomitar descontroladamente. E lá saíram junto com o vômito seus 5 irmãos. Zeus parou na frente de Cronos, depois dele ter vomitado tanto, que estava se recuperando da gorfada ainda, tirou o avental e falou: eu sou Zeus, sou seu filho, e eu vou acabar contigo, meu irmão. Ele não perdeu tempo, ele já pegou, voltou para o lugar combinado, onde eles iam esperar para atacar, e chegando lá, os Ciclopes já vieram e já trouxeram um raio para ele ficar armado. E em seguida, entregaram um tridente para o Poseidon, porque sim, foram os Ciclopes também que fizeram. E também, como já é esperado, eles foram lá e entregaram o Elmo da Escuridão para o Hades, que permitia ele ficar invisível, dando início à Titanomaquia. Bom, então para tudo ficar mais claro, bora fazer uma escalação dos times aqui que participaram da guerra. Do lado dos titãs, estava Cronos, óbvio que era o líder. Estavam também os seus irmãos titãs, que eram Crios, Iápeto, Ceus e Imperium. E também estavam os titãs de segunda geração, Perses, Menoécio e Atlas. Agora vamos falar do lado de Zeus, que estavam os Zeus, claro, estavam seus irmãos também, Poseidon e Hades, os Hecatônquiros, também o Titã Prometeu, que se converteu para o time dos Zeus, e também alguns netos de Oceano e Tétis, que eram Nike, a deusa da vitória, que é um aliado bem poderoso para uma guerra, né? Já que a deusa da vitória eu acho que é bem legal. E um carinha que eu acho que vocês vão conhecer o nome, é um tal de Kratos. Mas não é esse Kratos aí não. E esses eram times. Então, que comecem os jogos. De um lado, os Hecatônquiros atiravam rochas nos titãs. Do outro, Perses atirava bombas de lava em todo mundo. O Hades, com seu elmo da invisibilidade, conseguiu entrar na base dos titãs e acabar com parte do arsenal deles. Só que claro que as armas não eram só o que eles tinham na guerra, né? Por exemplo, eles tinham o Atlas, que era o tanque do bagulho, ele era enorme. O cara tinha 4 braços. Só que os deuses também, eles tinham poderes, e Zeus era muito forte. E bom, essa guerra continuou assim por 10 anos. Sim, foi 10 anos de guerra. Sendo que no final ficou um x1 entre Zeus e Cronos, e Hades e Atlas. E eu acho também que Poseidon estava no meio ali. Ao invés de eu ficar aqui falando sobre essa batalha, vocês vão poder assistir. Since the end of the Great War, bloodlust and power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more.
The battle continued despite my capture. Then Zeus created a powerful weapon to end the Great War. A weapon forged from the heavens and the earth. The Blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus! Com a guerra já no final e encerrada, os titãs perderam. Todos os titãs que perderam foram aprisionados no Tártaro, menos 2. Cronos foi exilado no lugar mais profundo e mais sujo, mais tudo do Tártaro. E o Atlas, que não foi aprisionado, porém foi castigado. Ele foi castigado a segurar o mundo nas suas costas. E o Atlas geográfico tem esse nome por causa disso. Por isso que ele está lá segurando o planeta lá no Atlas. Geralmente é assim. Então chegou a hora boa para os deuses, né, que era curtir a vitória. E eles fizeram isso decidindo quem ia comandar cada reino. Então eles subiram para o Monte Olimpo, que agora seria o monte deles. E lá, os 3 principais irmãos teriam que decidir quem que ia ficar com cada reino. E eles fizeram isso tirando no palitinho. Os reinos eram o céu, o mar e o submundo. Eles utilizaram 3 palitinhos. No caso, o maior seria para o céu, o médio seria para o mar e o menor para o submundo, já que o submundo era o lugar menos adorável. Então o deus que fosse governar o submundo ficaria muito solitário e sozinho, já que ele não poderia sair de lá. Zeus foi muito espertinho e deu uma espiada. Obviamente ele não ia aceitar nada menos que o céu. Então ele foi lá, espiou e tirou o palitinho maior. Poseidon, também não querendo o submundo, espiou e tirou o palitinho médio, sobrando só o submundo pro Hades. Então, cada um foi pro seu reino e começaram ali o governo dos deuses do Olimpo. E junto com esse governo, a relação dos irmãos começou a ficar meio conturbada, meio distanciada, o que causaria alguns novos conflitos, que eu vou contar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que curte mitologia grega, e é isso aí. Falou!